Vou gravar aqui a revisão de vocês para a prova, nossa quarta avaliação. Só que eu não vou resolver as questões para vocês, tá? Eu vou dar encaminhamento aqui de como vocês vão fazer a resolução e vocês que vão fazer cada uma das questões, tá? Eu só vou explicar como que faz cada uma das questões. Então, começando pela primeira questão aqui, ó. Determine o comprimento da aresta CD do quadrilátero abaixo, sabendo que AM é 11, BM é 13 e BC é 36 e AD é 26. Ou seja, eu quero esse comprimento aqui, ó, de A, eu quero o comprimento CD, que é esse comprimento bem aqui, ó, de C até D. E eu te dei esses valores aqui, ó. AM vale 11, aí eu vou anotar aqui, ó, AM vale 11. Eu tenho que BM vale 13. Tenho que BC vale 36, de B até C vale 36, e tenho que AD vale 26. Aí lembra, sempre quando eu tenho uma circunferência inscrita, ou seja, dentro de qualquer quadrilátero, eu consigo formar aqui segmentos proporcionais. Eu sei que esse segmento, vou até trocar de cor aqui, eu sei que esse meu segmento bem aqui, ó, que vai desse vértice B até esse meu ponto de tangência, ou seja, esse ponto que toca aqui a minha circunferência, esse comprimento aqui, ele vai ser igual a esse outro comprimento por outro lado. Ou seja, se aqui é 13, aqui também é 13. Tá? Aí eu sei que esse todo aqui mede 36. Aí eu vou fazer 36 menos 13 e vou descobrir quanto que mede esse comprimento bem aqui, que eu preciso para poder espelhar ele para cá para cima, para me descobrir o comprimento. Aí a mesma coisa vai acontecer do outro lado, ó. Eu sei que esse comprimento aqui AM, que ele me deu valor, ou seja, é do vértice A até esse ponto M aqui, que é o ponto de tangência da circunferência, mede 11. Então, se esse comprimento aqui mede 11, significa que de A até Q, que é o comprimento da minha outro, o comprimento da minha outro segmento de reta que vai do vértice até o ponto de tangência, ele também vale 11. Aí eu sei que tudo aqui é 26, aí eu vou fazer 26 menos 11 e vou ter o valor desse comprimento para cá para o outro lado, ó, que é o comprimento que eu preciso para poder espelhar para cá para cima. Depois que eu fizer isso, basta eu somar esses dois valores que eu vou descobrir aqui, eu já descubro o comprimento CD, que é o que eu quero saber, tá? Aqui na segunda questão, lembra lá, determine o valor de x. Eu tenho o valor do meu ângulo central, que é esse ângulo bem aqui, ó, que tem como vértice o centro da minha circunferência. E eu tenho um ângulo inscrito, ó, que é esse ângulo bem aqui, que tem como vértice um ponto qualquer na minha circunferência. Tá? Lembra que eles têm que partir, ó, desses dois vértices, ó, mesmos vértices para os dois ângulos, tanto para o ângulo central quanto para o ângulo inscrito. Aí lembra que quando eu quero descobrir o valor do meu ângulo inscrito, ele é metade do valor do meu ângulo central. E quando eu quero descobrir o valor do meu ângulo central tendo o valor do ângulo inscrito, ele é o dobro do meu ângulo inscrito. Tá? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Simples. Eu vou pegar esse 130 aqui e vou dividir para 2 e igualar a isso daqui, o valor do meu ângulo inscrito. Vai ficar o quê? 130 igual a 130 dividido para 2 vai ser igual a 2x mais 5. Aí basta fazer essa divisão aqui de 130 para 2. O resultado, tu vai pegar esse 5 e vai passar para cá subtraindo, vai ficar isso aqui, ó, 130 dividido para 2 menos 5 tem que ser igual a 2x. Depois que você resolver isso daqui, você passa o 2 dividindo, aí tu descobre o valor de x. Acabou a questão. Tá? Só lembrar que do meu ângulo central para o meu ângulo inscrito, eu divido para 2. Do ângulo inscrito para o ângulo central, eu multiplico por 2. Tá? Terceira questão. Determine o valor de x nos triângulos abaixo. Aí eu tenho aqui, ó, quero descobrir que é o valor desse ângulo aqui, ó. Sendo que esse ângulo bem aqui é um ângulo externo ao meu triângulo. Para mim calcular o valor do ângulo externo de qualquer triângulo, basta eu somar os outros dois ângulos não adjacentes, ou seja, eu tenho que somar os outros dois ângulos desconsiderando esse bem aqui, que é o ângulo adjacente, ou seja, do lado de x. Então, o valor de x aqui vai ser o resultado dessa soma aqui, ó, 52 mais 85. 52 mais 85. Somou isso daqui, eu tenho o meu valor de x, que é o valor do meu ângulo externo, que é o que eu quero descobrir aqui nessa questão. Esse valor de x. Na letra B, é semelhante, só que na letra B eu uso aquela propriedade lá que eu sei que o valor da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180.
Aí é isso que eu vou fazer aqui, ó. 180 tem que ser igual a x mais 20 mais 4x mais 40 mais x. Aí eu vou somar aqui quem tem x, ó. 4x mais x vai dar 6x. E 40 mais 20 vai dar 60. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar esse 60 e vou passar para o outro lado, subtraindo lá do 180, vai ficar 180 menos 60. E por último, eu vou dividir para 6, que é o valor que está acompanhando o x. Para a quarta questão, eu quero saber a respeito das propriedades de um triângulo. Jogue os itens como verdadeiro e falso. Aqui é sua análise. Os ângulos internos de um triângulo equilátero são congruentes e medem 60 graus cada? Aí lembra lá que no meu triângulo equilátero, todos os meus lados são iguais e todos os ângulos internos também são iguais. Então, se eu pegar 180 e dividir para 3 para que eles sejam iguais, isso dá 60? Se der 60, ele é verdadeiro. Letra B. Os ângulos internos da base de um triângulo isósceles são congruentes? Aí eu tenho a seguinte situação. Deixa eu apagar aqui. Ó, eu tenho um triângulo qualquer. Aí eu estou te afirmando que esses dois lados aqui são iguais. Lembra que o triângulo isósceles, dois lados são iguais. E esses dois ângulos aqui que são adjacentes, ou seja, colados no meu terceiro lado, que não tem comprimento igual aos outros dois, é o que eu chamo de base. Esses dois ângulos aqui, eles têm comprimentos iguais, eles têm aberturas iguais. Tá? Letra C. Os pontos notáveis no triângulo isósceles são coincidentes em relação a qualquer lado. Aí de novo, estou tratando aqui do triângulo isósceles. Os pontos notáveis são aquilo lá, é a baricentro, incentro, circuncentro e o ortocentro. Eles têm o mesmo ponto de encontro quando o meu triângulo é isósceles com relação a qualquer um dos lados? Não sei. Isso só vai acontecer quando o triângulo ele é equilátero. Quando ele é equilátero, aí os pontos notáveis são congruentes, ou seja, eles são o mesmo para qualquer um dos lados, que é o que está dizendo aqui na letra D. Os pontos notáveis do triângulo equilátero são coincidentes em relação à base? Sim, porque lembra que um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, a base é qualquer um dos lados do meu triângulo. E esses pontos eles são coincidentes, vão ser o mesmo ponto. Ou seja, no meu triângulo equilátero, o encontro das bissetrizes, das mediatriz, da altura e da mediana vai ser o mesmo ponto para todo mundo, tá? Para qualquer um dos lados. Quinta questão. É possível traçar 4 segmentos de reta no triângulo, cada um com diferentes características. A partir desses 4 tipos diferentes de divisões do triângulo, conseguimos encontrar 4 pontos notáveis: altura, bissetriz, mediana e mediatriz no triângulo. Aí eu tenho aqui, ó, para me relacionar aqui com as colunas. Aí, ó, segmento de reta que partindo do ponto médio da base forma um ângulo reto com esta. Tá? O segmento de reta que partindo do ponto médio da base, eu tenho um triângulo qualquer, aí tem um ponto médio, lembra que o ponto médio divide o segmento ao meio. Aí partindo do ponto médio da base, ele forma um ângulo reto, ele é uma reta que forma um ângulo reto com esta, ou seja, com essa base. Ele é um segmento assim, formando um ângulo reto. Esse segmento aqui eu tenho um nome para ele, né? Aí ele diferencia. A mediatriz e a mediana, elas são parecidas, ambas usam o ponto médio, só que a minha mediana, ela vai desse ponto médio em direção ao vértice do lado oposto, ou seja, esse segmento bem aqui. Já a minha mediatriz é esse segmento de reta, que partindo do ponto médio de qualquer um dos lados, forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Aí, na segunda é o segmento de reta a unir do ponto médio da base com o vértice do lado oposto, é a mediana. Segmento de reta a unir da base com o vértice oposto, formando um ângulo reto com esta. Isso daqui, ó, segmento de reta que é a unir da base com o vértice oposto, ou seja, ele vai da minha base do meu triângulo até o vértice oposto e forma um ângulo de 90 graus. Sempre quando isso daqui acontece, eu tenho o valor da minha altura do meu triângulo. E por último, o segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Aí lembra que sempre quando eu tenho um segmento de reta que ele divide em duas partes iguais o meu ângulo, é o que eu chamo de bissetriz. Sexta questão. Na figura onde G é baricentro, aí ó, primeira coisa, G é baricentro. Só que quem que é o baricentro?
Baricentro é o encontro das medianas, ou seja, desse segmento de reta aqui, ó, que vai do ponto médio de qualquer um dos lados em direção ao vértice do lado oposto. Aí lembra, como isso daqui é ponto médio, ele está dividindo o meu lado aqui, a minha base, em segmentos proporcionais. Ó. Esse lado aqui, esse pedaço é igual a esse pedaço aqui, esse pedaço é igual a esse daqui, esse pedaço é igual a esse daqui. Tá? Eu tenho que... Sempre a minha mediana ela vai dividir o segmento em partes proporcionais. Aí eu te dei os valores aqui, ó. A E vale 1,8, ou seja, a até E vale 1,8. Eu sei que DC vale 2, de D até C vale 2. E eu sei que FC é 2,4. 2,4. Aí se aqui é 2,4, aqui também é 2,4. Se aqui é 1,8, aqui também é 1,8. Se aqui é 2, aqui também tem que ser 2. E como eu quero saber o perímetro em centímetros, basta eu somar tudo isso aqui, ó, 2 mais 2, mais 2,4, mais 2,4, mais 1,8, mais 1,8. Só não posso esquecer que quando eu for somar, eu não posso fazer isso aqui, ó, 1,8, eu vou somar com 2, aí eu coloco o 2 aqui. Não, porque o 2 é um número inteiro, ele tem que estar depois da vírgula, ou seja, tem que estar à esquerda da vírgula. O meu 2 ele não pode estar aqui debaixo do 8, tu tem que colocar o 2 aqui na frente. Tá? Isso para todo mundo aqui quando tu for somar. Sétima questão. Determine de qual caso de semelhança entre os triângulos abaixo. Aí lembra que para casos de semelhança eu tenho 4 casos. Que é o caso lado, lado, lado. Ou seja, 3 lados congruentes. Tem o caso lado, ângulo, lado. Tem o caso ângulo, lado, ângulo. E tem o caso lado, ângulo, ângulo oposto. São esses 4 casos. Tá? Para esse triângulo aqui, eu estou te afirmando que esse lado é igual a esse e que esse lado é igual a esse. E, além disso, eu tenho que esse lado bem aqui, ó, ele é comum aos 2 triângulos. Ou seja, para essa letra A aqui, eu tenho o caso de semelhança lado, lado, lado. Tá? Sempre analisa os dados que ele te dá, o que tu pode afirmar a partir dos dados que ele te dá do triângulo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu sei que esse lado aqui que tem 2 traços é igual a esse lado bem aqui do meu triângulo. E eu sei que esse lado que tem só um tracinho é igual a esse lado no meu triângulo. Ou seja, eu já tenho 2 lados iguais em ambos os triângulos. Ou seja, ou ele vai ser esse caso bem aqui, ou ele vai ser esse caso bem aqui embaixo. Não pode ser esse e não pode ser esse, né? Porque aqui eu só estou afirmando um dos lados iguais. Aqui eu sei que pelo menos 2 lados são iguais. Então, o que está faltando analisar é que se o terceiro lado... Eu consigo afirmar que o terceiro lado ele é igual? Aqui no meu caso não, né? Ele não tem um tracinho me indicando que os lados são iguais. Porém, eu vou lembrar lá da nossa última avaliação que bem aqui eu tenho 2 vértices. Ó. Eu tenho 2 ângulos aqui que são opostos por esse vértice aqui. Aí lembra que quando eu tenho ângulos opostos pelo vértice, significa que eles têm medidas iguais. Ou seja, o meu caso de semelhança na letra B aqui é o lado, ângulo, lado. Por quê? Porque eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e tenho um outro lado que são semelhantes a esse meu outro triângulo. Tá? Ou seja, a abertura entre esses 2 lados que são semelhantes. Na oitava, eu tenho que o perímetro do quadrilátero a seguir é 35 centímetros. Esse quadrilátero aqui eu sei que ele é 35 centímetros, perímetro, a soma de todos os lados. Então, quero saber qual é a medida de x e de y. Lembrando que x aqui, no meu caso, é o valor de um dos lados do meu quadrilátero. Então, como eu tenho um perímetro desse quadrilátero, para me descobrir o valor de x, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o perímetro que ele me deu lá, que foi 35, e vou igualar a soma de todos esses lados, ou seja, de 9, mais 6, mais 8, mais x. Mais 6, mais 8, mais x. Depois que eu somar isso daqui, eu vou passar para o outro lado subtraindo e encontro o valor de x, que vai ser a minha primeira resposta aqui. Depois disso, eu vou determinar o valor de y, ou seja, o valor do ângulo aqui. Aí lembra que para um quadrilátero, a soma dos ângulos internos sempre vai ser igual a 360 graus, sempre. Não confunda com o triângulo que é 180, para o quadrilátero vai ser 360. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou somar isso aqui, ó, 120 mais 85 mais 110 mais y. E isso tem que ser igual a 360. Ou seja, eu somo tudo isso daqui e passo para cá subtraindo de 360. Depois que eu fizer essa subtração, eu já encontro o valor de y, que é o meu segundo valor aqui nas alternativas. Na 10ª questão, eu tenho que a figura abaixo representa um trapézio isósceles, ou seja,
esse lado é igual a esse, tá? E quando eu tenho trapézio isósceles, os ângulos adjacentes a qualquer uma das bases têm medidas iguais, ou seja, esse ângulo é igual a esse, assim como esse ângulo bem aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? Aí, ó, eu quero saber as medidas dos ângulos agudos, ou seja, o ângulo que é inferior, que vai de 0 até 90 graus, é agudo, e do ângulo obtuso, ou seja, o ângulo que vai de 90 até 180 graus desse trapézio. Como que eu vou fazer isso? Simples. Eu te dei o valor das medidas disso aqui, ó, que está em função de x. E eu sei que esses dois ângulos adjacentes à base, eles têm medidas iguais, ou seja, 3x menos 26 tem que ser igual a 5x menos 82. Aí aqui é a manipulação algébrica. Eu vou trazer esse 3x para lá e esse menos 82 para cá. Ó. Menos 82 vem para cá positivo e o 3x vai para lá negativo. Aí vai ficar o quê? Menos 26 mais 82 mais 82 tem que ser igual a 5x menos 3x. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Quando é 82 menos 26, vou colocar o resultado aqui. Quanto que é 5x menos 3x? Coloco o resultado aqui. Depois tu passa o valor que está acompanhando o x dividindo esse valor. Aí lembra, tu vai encontrar aqui o valor de x, não é o valor do ângulo. Encontrou o valor de x, aí tu vai voltar em uma dessas duas aqui. Tu pode voltar aqui, ó, 3 vezes o valor que tu vai encontrar aqui, que é o valor de x, menos 26. Quando tu fizer isso daqui, percebe que tu vai encontrar já de cara um dos valores. Ou vai ser o ângulo agudo ou vai ser o ângulo obtuso. Depois que tu descobrir o valor desse ângulo bem aqui, aí lembra que se esse ângulo for uma medida, a medida que tu encontrou para esse ângulo vai ser igual para B. Aí tu vai fazer isso aqui, ó. Lembra que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero tem que dar 360. Então tu vai fazer 360 vai ser igual 2 vezes o valor desse ângulo que tu encontrou, que eu vou chamar aqui, no meu caso de y, 2 vezes y, que é o valor do ângulo que tu encontrou, que já vai ser uma das respostas aqui, mais 2 vezes o valor do outro ângulo aqui, ó, desses dois ângulos adjacentes a essa outra base, eu vou chamar aqui de z, que é o que tu quer encontrar, 2 vezes z, isso tem que ser igual a 360. Aí o que é que tu vai fazer? Simples. Tu vai fazer 2 vezes y, que é o valor que tu já encontrou, e o resultado disso daqui tu vai passar para lá subtraindo 360. Depois que tu subtrair do 360, tu vai dividir para 2, aí tu encontra o valor de z, e já marca a alternativa correta. Tá? Para a questão número 12. Quais segmentos são raios? Aí lembra que o segmento dos raios é o segmento que vai do centro até qualquer ponto na minha circunferência. Ó, esse comprimento de reta que vai do centro até a minha circunferência é o que eu chamo de raio. Que é o segmento que é corda? É qualquer segmento de reta que toca 2 pontos na minha circunferência. Exemplo aqui, ó, E até M. É uma corda, tá? Porque não necessariamente ele não precisa passar pelo centro, tá? Ele só precisa tocar em 2 pontos. Ele tem que ser interno à minha circunferência e tem que tocar em 2 pontos na minha circunferência. E quem é o segmento diâmetro? Aí lembra que o diâmetro é um caso particular da corda, ou seja, é o segmento que toca 2 pontos na minha circunferência e obrigatoriamente passa pelo centro, ou seja, esse segmento aqui, ó, é F, é o diâmetro. Na 13, o diâmetro da circunferência mede 7 centímetros e o segmento OP mede 12 centímetros. Aí eu quero saber qual é o comprimento do segmento MP, ou seja, isso aqui, ó, de M até P, vale quanto? Ou seja, eu sei que o diâmetro da minha circunferência, ou seja, se eu prolongasse isso daqui, o diâmetro seria desse ponto aqui até o ponto M. Ele seria 7 centímetros. Só que o comprimento que ele me deu bem aqui é só do centro até esse meu ponto na minha circunferência, ou seja, ele é o raio. Para me descobrir ele, basta eu pegar esse diâmetro e dividir para 2. Aí eu vou ter o valor desse comprimento bem aqui. E eu tenho também que o segmento OP, ou seja, o segmento todo aqui de O até P, ele mede 12. Então, para me descobrir quem é o segmento MP, eu vou fazer 12 menos o resultado dessa divisão aqui. Aí eu já descubro quem é o valor de MP. Para a questão número 14, basta eu analisar aqui com referência às retas e a circunferência. A reta S, ou seja, essa reta bem aqui,
aqui, cadê? Ó, essa é a reta S, R, essa é a reta T e essa aqui é a reta S, tá? Que não saiu na impressão, mas essa aqui é a reta S. Aí eu quero saber a reta S em relação à circunferência C2, que essa circunferência é bem aqui, ó. A minha reta S em relação à circunferência C2, ela é o quê? Aí lembra que eu posso ter reta tangente. Quem que é a reta tangente? É a reta que toca somente um único ponto na minha circunferência. Tá? Se ela tocar em um único ponto na minha circunferência, ela é tangente. Aí eu tenho também a reta secante. Quem que é a reta secante? É essa reta que vai tocar 2 pontos na minha circunferência. É o que eu chamo de reta secante. E além disso, eu tenho a não secante e não tangente. Ou eu posso chamar ela simplesmente de reta externa. Quem que é essa reta? É a reta que não toca nenhum ponto na minha circunferência. Exemplo, essa reta T aqui em referência à minha circunferência C2, ela é externa, porque ela não toca em nenhum ponto na minha circunferência, tá bom? Revisem isso daqui, tá? Tentem fazer os cálculos aqui nas questões, qualquer coisa me manda mensagem. E é isso, estudem para a prova, tá? Esse material também serve para quem precisar, né, quem ficar de prova final. Esse material também serve para estudar para a prova final, vai ser baseado nessa revisão, tá bom?